Olá, tudo bom? Esse vídeo com certeza você vai gostar de assistir porque foi muito pedido sobre dieta low carb. O que é a dieta low carb? Como fazer dieta low carb? É seguro fazer dieta low carb? Como é que eu começo do zero? Eu não tenho noção de nada. Então, se você tá nesse time, fica aqui que eu vou explicar tudo pra você. Você vai adorar esse vídeo. Fica comigo até o final. Então, antes de começar e eu falar pra você se a dieta low carb emagrece, se a dieta low carb funciona ou se a dieta low carb faz mal, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você vai receber todos os dias as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia e você não vai querer perder com certeza. Bom, gente, a dieta low carb é uma dieta que tá na moda há algum tempo. Ela, na verdade, não é tão recente assim, mas de uns tempos pra cá voltou a ficar muito na moda. Essa dieta low carb já vem de uns anos atrás, quando o Atkins meio que lançou isso, o programa dele alimentar, que era um programa alimentar, na verdade, focado na proteína em detrimento do carboidrato. Ele pregava que você deveria eliminar basicamente toda a fonte de carboidrato que você pudesse e focar no consumo de proteína e gordura, sem pensar se seria uma proteína muito interessante ou muito gordurosa, com muita gordura saturada. E aí depois veio a dieta do Dukan também. A dieta do Dukan é mais recente e é um pouco mais consciente nesse sentido de fontes alimentares, evitar consumo exagerado de linguiça, bacon, embutidos, que a gente sabe que a médio e longo prazo vai fazer mal para a saúde, não só pela questão da gordura saturada, mas nitrito, nitrato, sódio em excesso, agentes que podem ser até cancerígenos que estão presentes nesses alimentos muito defumados, muito processados, muito condimentados. Aí veio a dieta cíclica de carboidrato, que um dia você faz uma dieta low carb, faz uma semana de low carb, fim de semana mais moderado, já tem de tudo um pouco há algum tempo. E eu vou falar pra você agora como é que é a base da low carb tradicional e como você pode colocá-la em prática e se de fato ela faz mal, vou te explicar isso um pouquinho melhor. Bom, só para vocês saberem, quando a gente está na faculdade, a gente aprende dietoterapia, uma dieta normal tem em torno de 45 a 65% de carboidrato. Normalmente, o carboidrato é o macronutriente em maior quantidade presente na nossa alimentação, porque ele é um nutriente que é muito importante para o cérebro, para fonte de energia rápida, mas tem um lado negativo do consumo excessivo de carboidrato, principalmente os carboidratos muito simples, de alto índice glicêmico, que eles são estocados em forma de gordura quando eles são consumidos em excesso. E as pessoas de um tempo para cá vinham tendo uma alimentação muito desequilibrada, porque é diferente de você falar que você consome muito carboidrato, que vem dos legumes, das verduras, das frutas, de alguns grãos, do que você falar que come de bolo, pastel, coxinha, sonho. Necessariamente você já pode ver de uma forma bem lógica que a fonte de carboidrato que você consome, obviamente, vai ter um impacto não só na sua saúde, mas na sua forma física também. As pessoas que consomem muito açúcar, muito carboidrato simples, normalmente são pessoas mais barrigudas, que têm uma circunferência abdominal maior, mais inchadas, com mais celulite, mais inflamadas. E aí, dessa forma, a dieta low carb pode te ajudar. Como é a dieta low carb, então? Existem alguns níveis de dieta low carb. Você pode começar com uma low carb de indução, que é uma low carb mais rígida, com menos de 50 gramas de carboidrato. Depois você pode partir para uma moderada, entre 50 e 100 gramas. E a maioria das pessoas acaba ficando depois de uma low carb mais tranquila, mais relaxada, que é até uns 150 gramas de carboidrato por dia, que continua sendo uma quantidade super pequena de carboidrato para você consumir. Algumas pessoas usam a low carb por uma questão de saúde. Tem algumas pessoas que usam por conta de controle do diabetes, que a gente sabe que o carboidrato é o nutriente que mais vai impactar no controle do diabetes. Então, quando você diminui a quantidade que você ingere, você consegue ter um controle melhor do seu quadro de diabetes. Tem algumas pessoas que têm problemas neurológicos, convulsões e fazem uso da dieta cetogênica, que é uma dieta super baixa em carboidrato também. Mais parecida com a parte de indução da low carb mais clássica, que vai fazer com que a pessoa tenha um controle melhor. Para esses casos de saúde específicos, eu sempre falo, consulta o seu médico e vê o que se adequa melhor para você, se é o seu caso, porque até para um diabético, a low carb mal orientada pode fazer mal, pode gerar cetoacidose, pode ser perigoso, pode até levar à morte. Então, cuidado. Então, talvez você esteja se perguntando, mas e aí, Patrícia, vale a pena? Fazer low carb realmente vai me emagrecer mais? O que eu posso te dizer é que a low carb tem um potencial para emagrecer sim por algumas questões. Primeiro, porque quando você consome menos carboidrato, você necessariamente vai secretar menos insulina, que é o hormônio que vai regular os níveis de glicose no sangue. E com isso, você tendo menos insulina, você tem menos acúmulo abdominal, então já é um ponto para low carb. Segundo, que a base da low carb são as proteínas, os vegetais, as gorduras boas. E esses alimentos são proteína, obviamente, é rico em proteína, gordura boa é rico em gordura, e os vegetais são ricos em fibra. Então, todos esses alimentos são muito saciantes. Você acaba sentindo muito menos fome, tanto por não ter uma secreção tão aumentada de insulina, que é um hormônio que te dá muita fome, quanto por ter alimentos muito saciantes. Isso ajuda bastante também a você
automaticamente já comer menos, porque você já se sente saciado com uma quantidade X de alimento. Outra coisa, a proteína é um alimento, é um nutriente que ele requer mais energia para ser processado e metabolizado. Você gasta mais energia do seu organismo para você digerir no estômago e absorver no intestino a proteína do que o carboidrato. Então acaba que a caloria líquida que você consome da proteína, ou seja, a caloria disponível que você tem no final do processo de digestão, é menor do que de um carboidrato, que é mais facilmente absorvido, por isso você vai ter uma perda durante a digestão menor de carboidrato do que de proteína, ou seja, o próprio processo digestivo de digestão e absorção da proteína é mais difícil, mais lento, por isso o resultado de calorias dela no final acaba sendo menor, por isso é mais vantajoso para quem está buscando emagrecer. Outras duas coisas que fazem a low carb ajudar bastante no processo de emagrecimento é que você acaba gastando o seu glicogênio hepático e muscular, porque você vai ter um consumo menor de glicose, você degrada esse glicogênio que pesa, e quando você utiliza ele, você acaba quebrando a água que estava retida. A água se liga ao glicogênio, então você desincha muito, você urina muito quando você começa low carb. Para quem nunca fez, você vai sentir uma diferença absurda em peso nos primeiros dias, porque você vai não só perder muita gordura, porque no começo você não perde tanta gordura assim, você elimina muita água, então o impacto na balança acaba sendo bem grande. E além disso, ela diminui muito a vontade de comer doce, diminui muitas compulsões. E para quem tem essa certa dificuldade de controlar os doces, principalmente, ela acaba ajudando muito. Então, como fazer uma low carb saudável? Porque você pode fazer vários tipos diferentes. Você pode se afundar no queijo, no bacon e na picanha, ou você pode fazer uma low carb mais consciente, que é o que eu indico para você. Porque, afinal de contas, é bem interessante que você busque sempre emagrecer, mas cuide da sua saúde, né? Ninguém quer ficar magro a qualquer custo. Então, como que você pode fazer para fazer uma low carb legal para o seu dia a dia? Primeira coisa, focar nas proteínas mais saudáveis. Focar nas fontes de peixe, focar nas carnes mais magras, na carne branca, na carne de frango. A carne de frango, se você comer uma coxa de frango sem pele, não tem problema, não precisa ser só o peito. Mas tenta retirar a pele do frango, que é mais saudável para você. Consumir as carnes vermelhas, de uma maneira geral, sendo preparadas sem fritura, sempre mais grelhadas, assadas, cozidas, sem problema. Ah, Patrícia, eu não posso comer queijo, não posso comer bacon, não posso comer linguiça. Me disseram que pode. Gente, poder pode, a questão não é você poder comer, isso vai quebrar a questão de insulina, vai mudar alguma coisa? Não vai. Você comer bacon, comer linguiça ou comer, sei lá, salame, não vai alterar essa questão de secreção de insulina. Mas é saudável para você a médio e longo prazo? Não é. Então entra muito daí, do que você quer de saudável para sua vida mesmo a médio e longo prazo. Se você está buscando o emagrecimento a qualquer custo, é um emagrecimento mais saudável. Outra coisa que você pode introduzir, que você deve introduzir na sua dieta low carb, são as hortaliças. Às vezes as pessoas pensam, vou fazer low carb, vou fazer dieta da proteína. E come proteína o dia inteiro, esquece de comer legume, verdura e as frutas permitidas. Então o que acontece? A pessoa fica completamente entupida, não consegue ir no banheiro. E as fibras dos legumes, das verduras e das frutas liberadas vão te ajudar nesse sentido. Os folhosos são basicamente todos liberados, alface, rúcula, espinafre, agrião, brócolis, couve-flor, todos esses alimentos são pobres, super pobres em carboidratos, então são boas escolhas para você usar o tomate também, a cebola também, pimentão. Você pode usar abobrinha, você pode usar berinjela. E muitas preparações que você pode utilizar e fazer diferente, pode fazer um escondidinho, pode fazer gratinada. Ah, Patrícia, você falou cuidado com o queijo. Não é que você não possa consumir o queijo amarelo, na verdade ele até é indicado na low carb, porque ele não tem praticamente carboidrato nenhum, tem gordura, mas também é uma fonte de gordura saturada. Se você está comendo muita carne, tenta contrabalancear, porque a saúde é muito importante. Mas não quer dizer que você não vai poder fazer uma couve-flor gratinada, entendeu? Tudo é um bom senso no seu dia a dia. Gorduras boas que você pode consumir. Você deve consumir o abacate, você deve consumir o ovo. Se você tiver numa fase que você já esteja consumindo leite, porque o leite tem uma quantidade razoável de carboidrato, então, às vezes, se você estiver na indução, não vale tanto a pena você tomar o leite assim, mas procura um leite desnatado para ter menos gordura, é mais interessante para você. A maionese de abacate também é uma boa opção para você fazer, para você usar no seu pão low carb. É uma forma diferente. Utilizar o abacate em preparações salgadas também é uma sacada bem interessante. Quais são as frutas que são low carb? As frutinhas vermelhas têm muito pouca quantidade de carboidrato por porção e você não vai precisar comer 200 gramas de morango. Às vezes você pega 3 morangos, mistura um pouquinho no seu leite desnatado, você está usando leite, ou no seu iogurte desnatado, no seu kefir. Já é uma forma bem interessante de você acrescentar algumas frutas
frutas, mais vitaminas, mais minerais na sua low carb do seu dia a dia. Um abacate ou uma outra fruta super interessante. O coco é uma fruta super interessante, tanto o coco fresco para você usar, quanto o leite de coco. Às vezes, quando você começa o low carb, você pode utilizar o leite de coco no café, que é uma forma interessante de você matar aquela vontade do café com leite, ou usar um pouco de creme de leite no café para disfarçar um pouco também e não tomar aquele café preto puro que algumas pessoas não gostam. Ainda com relação às gorduras boas, além do abacate, que eu já falei, é interessante que você adicione azeite. O azeite é uma gordura excelente, tem um ômega 9, é super saudável para você. As oleaginosas são os coringas, bem portáteis para você levar de lanchinho da low carb. As nozes, as castanhas, o amendoim são boas fontes. Tomando cuidado porque o amendoim tem um pouquinho mais de carboidrato. Na verdade, as oleaginosas têm carboidrato, o amendoim tem um pouco mais, então não é à vontade. Você tem que dosar essa quantidade que você pode consumir no seu dia a dia, e sempre o amendoim clássico só com sal, tá? Ou sem sal, sem aquela casca por fora, crocante, porque aquilo ali tem muito carboidrato e vai atrapalhar com certeza. Com relação às bebidas low carb, o chá, o café, o mate são boas opções, sem açúcar. Como o limão é liberado, você também pode fazer uma limonada, e aí nesse caso você pode usar pura ou você pode usar adoçante. Os adoçantes estão liberados na low carb, e aí você pode usar a sucralose, o xilitol, a estévia, são boas fontes de adoçante para você consumir. Então quer dizer que low carb é só alegria, só coisa boa? Na verdade não, tem que ter alguns cuidados, não só em termos de você seguir a low carb, mas em termos de você fazer uma transição para sua alimentação. Porque vocês sabem que não dá para viver low carb a vida inteira, nem tem necessidade. É interessante que você vá introduzindo bons carboidratos para sua alimentação, para você depois conseguir manter o peso, porque senão acontece um dos primeiros problemas. A pessoa vem de quase nada de carboidrato, aí decide, parei de fazer low carb e volta a consumir pizza, lasanha, coxinha, sorvete. Aí fala, quando eu acabo a low carb eu engordo de novo. Óbvio, você ia engordar isso. Se você estivesse fazendo reeducação alimentar e você voltasse a comer essas porcarias todas, você ia engordar tudo de novo da mesma forma. Então não dá pra você virar uma chave, um dia eu sou low carb, outro dia eu não sou, porque o seu organismo vai pirar, não vai entender nada, isso não vai ser bom pra você, não vai ser saudável. Segundo, planejamento. É bem importante que vocês se planejem com relação a low carb. E a minha ideia é, se você de fato for começar uma low carb, olha a sua despensa, separa o que você tiver para dar para alguém, para tua mãe, para tua irmã, para tua prima, para alguma amiga sua que você não vai comer. Ou então você gasta aquilo antes de começar a low carb, porque vai ser uma tortura você abrir o seu armário ou a sua geladeira e ver um monte de coisa que você não pode comer. Ou então você chega na hora do almoço sem planejamento, o que eu vou comer? Eu posso frango, posso tomate, é o que tem ali, né? Aí faz um prato com frango e tomate. No primeiro dia, legal, tira foto, bota no Insta. No segundo dia, eu passo frango, passo alface. E aí, só come essas mesmas coisas todos os dias. Isso vai durar 5 dias, não sei se você vai chutar o balde. Não vai dar certo e é insustentável, obviamente. E um outro problema da low carb é que é muito difícil você ter noção de quanto de carboidrato tem nos alimentos, principalmente nos industrializados. Se você sair da carne, do ovo, do iogurte que tem ali, né, as calorias, e dos vegetais e tal, é complicado você ter uma noção, a não ser que você olhe o rótulo ou você tem um aplicativo para te ajudar. Tem alguns aplicativos aí que você vai colocando tudo que você vai comendo ao longo do dia, ele vai contabilizando para você se você já chegou na sua meta ou não. Talvez seja interessante você utilizar para você não se perder, porque às vezes você acha que você está abafando comendo uma salsicha ou um nugget e não, é trevas. Então, cuidado com esses alimentos industrializados que tem muito carboidrato embutido que às vezes você nem sabe. Então, resumindo, a low carb funciona? Funciona. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem gente que não tem realmente condição de abrir mão de doce, de pão, de bolo, arroz e feijão, não vive sem. Então, se esse é seu caso, repensa, porque você pode ficar triste, infeliz, e não é isso que ninguém quer. A low carb é para você fazer pro resto da vida, de uma vez que você começou? Não indico. Eu acho que o principal é que você faça low carb por um tempo, emagreça um pouco, vá colocando boas fontes de carboidratos depois, de baixo índice glicêmico, em pequenas quantidades, para ir reacostumando seu corpo, para você não sofrer com aquele efeito sanfona que eu falei. Porque sim, a low carb feita de uma forma certa, por um período certo, dá ótimos resultados. Além disso, eu acho que é um extremo sofrimento e eu sou completamente contra você fazer uma dieta ou qualquer coisa do gênero para emagrecer e que você sofra. Hoje em dia já tem low carb
tem muitas receitas low carb difundidas. Pão low carb, lasanha low carb, bolo low carb, docinho de chocolate, mousse low carb. Tem um mundo low carb. Então, se você for entrar na era do low carb, nessa vida low carb agora pra você, busca receitas legais, busca ideias diferentes, porque ficar na monotonia no dia a dia é insustentável, faz mal pra saúde, porque você vai limitar muitos grupos alimentares, as vitaminas, os minerais, isso vai te fazer mal a médio e longo prazo, cai cabelo, quebra a unha, enfraquece o sistema imunológico, não é interessante. Então é interessante que você, buscando a low carb, de mais uma vez, proteína de alto valor biológico, gorduras boas, diminuir o consumo de industrializado, bastante legume, fruta e verdura dentro dos permitidos, e boas bebidas low carb também, vitaminas low carb, smoothies low carb, tudo que você puder consumir low carb, diversificado, gostoso e saudável para você. E você agora conta aqui pra mim nos comentários, que eu adoro, eu leio todos, respondo a grande maioria. Faz low carb? Qual foi o resultado? Fez? Pretende parar? Pretende voltar? Teve dificuldade? Se você teve dificuldade, conta pra mim aqui que de repente eu faço até um vídeo sobre isso pra te ajudar, tá bom? Aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia de emagrecimento, boa forma, saúde, ganho de massa muscular, benefícios de vários alimentos, você vai adorar. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!